Você não pode hoje nem com copo. Não tira a chance do coleguinha. Tá, então só se realmente você pode hoje, porque é válido apenas hoje lá no Yellow Plane lá. Um balde com 8 Budweisers, 2 pessoas vão faturar esse prêmio. Bom, estamos falando aqui de festas, confraternizações, final de ano. Dezembro já chegou. Graças a Deus. E junto com dezembro bateu também um certo desespero em algumas pessoas. Total. Aquelas pessoas que hoje já estão indo para a academia, já estão se matriculando. É porque aquela academia que planejou começar em julho, não começou. Não foi, adiou. Planejou começar em janeiro. Eu tentei ser simpática de pensar assim, não começou, não fez. Eu, por exemplo, não fiz a minha academia desse ano que eu faria. Aí vai até as academias, vai até os centros de estética e rola um certo desespero para entrar em forma, para pegar uma piscina, uma praia, não é? Aquele final de semana, o cruzeiro, né? Aquelas tão aguardadas férias e quer mostrar o corpicture. E é bom, né? Tipo, se sentir bem, né? Colocar um biquininho que serve. Sentir à vontade. E o problema é o seguinte, quando a pessoa não está se sentindo bem, e ela vai procurar tratamentos. Sim. Não é? E até para isso nós temos aí, sem dúvida alguma, né? Clínicas fantásticas da nossa cidade, né? Especializadas aí, pessoal credenciado, gabaritado e tudo mais. Mas a gente vai bater um papo aqui agora com a Aline Del Rio. Ela é dermaticista. E nós vamos falar de um dos tratamentos que as pessoas têm procurado bastante, e ela, como uma especialista no assunto, vai falar pra gente os cuidados que as pessoas precisam tomar, né? Entre eles agora, um dos tratamentos mais procurados é a criolipólise. Criolipólise eu vou falar de uma maneira bem simplificada aqui, depois ela me corrige, é claro que ela é especialista no assunto, mas é mais ou menos como o congelamento da gordura, e daí através dessa quebra da gordura depois a eliminação e com isso redução de medidas. É mais ou menos isso aí, Aline, que acontece, e o processo é mais elaborado, obviamente. Eu falei de uma forma simples aqui para as pessoas entenderem, mas elas vão lá, vão sentir um geladinho naquela região que está incomodando e saem com medidas reduzidas, é isso? Como é que funciona? Peraí, vou ligar aqui pra Aline. Bom dia, Aline. Bom dia, obrigada pelo convite. É mais ou menos isso, né? Como que a gente faz esse trabalho da criolipólise? A gente coloca uma máquina, coloca uma manta para proteger a pele, porque a temperatura é negativa, então pode haver queimaduras. Sim. E a gente vai congelar aquela região. E aí a temperatura vai variar de acordo com a avaliação que a gente vai fazer antes. Então, se você tem mais gordura, a temperatura vai ser menor, né? E vice-versa. Suporta mais. Suporta mais. Então a gente tem que fazer essa avaliação antes, e há realmente esse congelamento da gordura. E é um tratamento muito procurado pelas mulheres nessa época do ano, principalmente, né? Mas os homens também fazem a criolipólise também, né? Sim, fazem. Hoje em dia, assim, a procura de homens por tratamentos estéticos aumentou muito. Certo. E os resultados aí com a criolipólise são bastante motivadores também? Como é que é? São. Na verdade, a criolipólise precisa de uma sessão, né, que você já tem aí uma diminuição entre 20% a 30% da gordura local. Sim. Né? E só que você vê um resultado dessa uma sessão de 30 a 60 dias. De 30 a 60 dias. Que é o tempo que o nosso corpo tem para eliminar essa célula que foi congelada. Agora, Aline, se a gente fosse falar em medidas, Sim. Isso, o que representa? Tudo bem que cada organismo vai reagir de uma forma, né? Mas em média, assim, quem perdeu menos ou quem perdeu mais com uma criolipólise que você tem em conhecimento? Realmente varia um pouco, né, de pessoa para pessoa, o quanto que a pessoa já tem de circunferência. Então, algumas pessoas a gente consegue até diminuir 10 centímetros. 10 centímetros. E demora em torno de 3 meses, né? Isso. Na verdade, nos primeiros 30 dias você já vê uma boa diferença. Né? Só que daí essa eliminação ainda em 90 dias, até 90 dias depois da sessão, ela ainda tá continuando. Tanto que a gente não repete antes disso. Tá. E você vê que 10 centímetros o quê? Dá 2 números de calça, mais ou menos? Dá. Mais ou menos isso? Dá mais ou menos. Dá pra fazer uma festa. E aquele do 48 resultado... vai pro 44, é isso? Isso. E o legal 42. desse tratamento é aquele resultado que todo mundo deseja, porque é o resultado no local onde você quer, né? Isso. Porque se você faz às vezes você faz academia e
Tem as partes coisas não do vão corpo, exatamente, é direcionado, né? Isso que é muito legal. Isso, ele é direcionado para gordura localizada. Tanto que pessoas que estão acima do peso, a gente não recomenda a criolipólise, né? Porque não é perda de peso, é perda de gordura localizada. Tá. Vamos citar alguns exemplos aí, por exemplo, que as pessoas mais procuram. Gordura em qual região? Abdômen. Abdômen é o campeão. E depois, seguido? Culote, a mulherada. Culote, é um negócio insuportável, culote. Eu tenho problema com o braço. Um Braço é um negócio. Bastante gente procura. Ah, que bom. Bastante gente procura. Tem também o flancos, né? A mulher, que é a lateralzinha do pneuzinho. Esse é o problema da minha vida. É a borda do catupiry, é isso? Isso, é a bordinha. O famoso pneuzinho. É o problema da minha vida. É esse. É uma região também que é muito procurada. Então, na verdade, a crio, tudo onde você tem a prega, onde a gente faz essa prega do aparelho, a gente consegue fazer. Então, dá pra fazer papada, dá pra fazer na mama, nos homens que tem ginecomastia. Isso incomoda. Tem alguns amigos que incomoda bastante. Também dá pra fazer. Carrega o apelido de peitinho desde criança e tal. É verdade, Isabela. Não, é real, isso, é gente como a gente. Não, a verdade do apelido é outro, eu não posso falar aqui, mas não, vamos evitar. Aí tinha uma coisa simpática que a galera usava. Então, mas brincadeiras à parte aqui, Aline, nós estamos falando de uma coisa muito séria, nós estamos falando de todos os benefícios, né? Realmente aqui, como a nossa querida Adriane aqui, que é assessora de imprensa, estava comentando, vamos dizer, a queridinha do verão, né? A criolipólise, por essa rapidez no resultado, né? Mas precisamos ter alguns cuidados, e até por isso, né, que nós estamos com a tua presença aqui, pra você falar pra gente que cuidados que as pessoas que estão procurando, já ouviram falar da criolipólise ou estão ouvindo a gente agora, vão estar interessadas em fazer tal, o que elas devem observar, porque assim, tem ofertas de A a Z. Não é isso? Isso. A gente acompanha na mídia, tem os preços mais variados, né? As ofertas mais mirabolantes. Mas existem alguns cuidados que devem ser observados por quem vai procurar um tratamento desse, porque embora ele seja um processo bastante seguro, né? Comprovadamente eficaz e tudo mais, ele necessita de alguns procedimentos para que realmente ele tenha toda essa segurança que a pessoa busca. Infelizmente, algumas clínicas não se atentam para alguns desses pontos, pelo que vocês estavam falando para mim, é isso? Isso. Na verdade, a criolipólise, ela é uma técnica muito recente, né? Então, ela vem aí de 2010, então as máquinas hoje em dia que estão começando a muito ser testadas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber se a máquina, ela tem Anvisa, né? Então, tem muitas máquinas que são falsificadas no mercado, então a gente sempre tem que saber, pede o número ali da Anvisa, né? Primeira coisa que a gente sabe é isso. Máquinas Xing Ling. Muitas. Como a pessoa só diz aí. Muitas. Certo. Né? Porque o que acontece? É uma máquina muito cara. Então, chega aí preço de um apartamento. Então, a maioria das clínicas, elas alugam, né, essa máquina. E a gente tem que saber de quem que a gente está alugando, né? Então, será que essa máquina passa por manutenção? Será que ela tem uma regulagem? Então, tudo isso a clínica tem que cobrar da pessoa que está alugando. Isso, a própria máquina. A máquina em si já é já é um fator aí que você tem que analisar, ver se ela tem a certificação da Anvisa. E normalmente quando ela tem essa certificação, ela tá até ela está na máquina. Na máquina aparente, tem lá o selo da Anvisa, não é? Que é um padrão e tudo mais e tal. É bom as pessoas pesquisarem para ver como é que é, para, né? Gente mal intencionada tem em todo lugar para pessoa falsificar, que tentar falsificar aquilo ali não é fácil. Certificar também. Ou certificado, né? Existe uma questão de segurança e tudo mais, mas é importante que as pessoas saibam. Além da máquina, o profissional precisa ter treinamento também para fazer a aplicação. Precisa. A gente sempre tem que estar atento como esse profissional vai te receber antes de fazer a criolipólise. Então, tem que fazer uma avaliação, a gente precisa medir o quanto de gordura você tem. Então, se tiver menos gordura do que, né, suficiente para fazer na máquina, você pode queimar, pode
pode até não ter um resultado no mínimo aí, né? Então você tem que passar por uma avaliação, então tem que se certificar, não tem problema de pedir o seu certificado, pedir o diploma da pessoa, né? Porque é uma garantia. É uma garantia, porque tem um resultado fantástico, mas que pode ter consequências bem graves se você não seguir todo um padrão, se você não fizer um tratamento personalizado. Que o grande problema hoje em dia em estética, não só em criolipólise, é você ir fazendo procedimentos sem você analisar a pessoa, né? Então cada pessoa é cada diferente. Cada corpo é um corpo, outra. né? Cada Exatamente. Corpo. Então às vezes a criolipólise não é indicado para você, né? Então a gente tem que realmente fazer essa avaliação. Acho que é a primeira coisa que a pessoa tem que se ater. E tem aquela questão também, obviamente, a gente vive num mundo capitalista, né? Sim. E tem muita gente querendo levar vantagem de alguma forma, ou adquirindo máquina que não é certificada pela Anvisa, ou então um profissional que não tem experiência suficiente até para pagar menos. E vocês estavam falando aqui também que tem um dos itens, né, que é utilizado durante a aplicação, né? Eu não me recordo o nome aqui, mas é um material que é utilizado justamente para não deixar que a temperatura baixa queime a pele. Isso. O que é isso daí? Ela é uma manta. É uma manta, é uma manta com gel anticongelante. Essa manta só pode ser usada uma vez. Também tem muitas que são falsificadas, então tem que ter certificado. Tem gente que tenta reaproveitar isso aí? Tenta, porque o que acontece? Ela, além do aluguel da máquina, quem aluga paga por manta. Então, se eu alugo a máquina e eu vou usar 12 vezes, eu vou 12 usar mantas. 12 mantas. Só que a manta também tem um custo alto. Então muita gente acaba reutilizando essa manta para diminuir o custo. Então essa coisa do valor a gente tem que ficar muito atento, porque assim, é uma máquina que o aluguel é caro, é um procedimento que é um pouco mais elevado, o custo dele é elevado, então a gente precisa desconfiar de preços muito baixos, certo, né? Então alguma coisa ali tá errada. E essa manta, ela tem que ser usada uma vez. Então, se uma pessoa vai fazer 2 regiões, a mesma pessoa, ela vai usar 2 mantas. Muito bom. Olha, Aline, a gente já sabe aí que tem, inclusive, já está em vigor aí uma regulamentação, né, da questão dos tratamentos estéticos, mas ainda como um processo inicial, ainda vai levar um tempo para que todo mundo já esteja adaptado. E fica essa dica importante para as pessoas, né, que estão nos ouvindo agora. A gente falou aí de um tratamento bastante procurado, que é a criolipólise, mas tem outros tratamentos também. Você, como especialista no assunto, conhece muito disso daí. Eu gostaria que você deixasse um canal de comunicação aí. Você tem rede social, um telefone, o que você prefere? Para quem tá ouvindo a gente aí, quiser tirar alguma dúvida com você, fica o canal, certo? Certo, pode chamar a gente no WhatsApp, né? Na Clínica Home Spa Estética. Certo. É 98114-1832. 98114-1832. Muito legal. Aline, sucesso pra você, obrigado pela sua presença aqui, meu querido. A gente esqueceu de falar alguma coisa em relação a Crio? Falamos tudo que as pessoas têm que observar. Sim, sim. E quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato com você também. Sim. Obrigado por essa gentileza e vir até aqui esclarecer essas dúvidas aqui com a gente, tá bom, querida? Muito bom, a gente falou aí da criolipólise aqui com a Aline Del Rio no nosso Breakfast. I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be, and the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion and they brought me to my knees. Oh.